Então, tia Zezé já estava com saudades, né? Pois é, todo mundo já deu a lição, menos a tia Zezé. Ah, mas agora eu estou aqui pra gente falar hoje sobre um assunto bem legal, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre Neemias. Alguém já ouviu falar quem é Neemias? Pois é, hoje a gente vai descobrir quem é esta pessoa que a Bíblia fala e que escreveu inclusive um livro maravilhoso. Hoje a gente vai contar como que tudo isso começou. Pode ser? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer é pegar a nossa Bíblia. Você sabia que a Bíblia é a palavra de Deus? Pois é. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é 100% verdade, tá? Então, nós hoje vamos estudar o livro de Neemias, apenas alguns capítulos, tá bom? E nós vamos começar contando como é a história deste rapaz temente a Deus. Neemias, ele era da tribo de Judá e a sua família morava em Jerusalém e ele trabalhava lá no palácio do rei. Neemias trabalhava no palácio do rei, só que não era em Jerusalém, era lá na Babilônia, num lugar muito longe de Judá, num lugar muito longe de Jerusalém. E ele trabalhava no palácio do rei Atarxerxes. Sabe qual era a profissão do Neemias lá no palácio? Uma profissão muito importante. Ele era o copeiro do rei. Sabe, crianças, o que é ser copeiro? O rei, todas as vezes que ele ia se alimentar, o copeiro levava o seu alimento para ele. Então, o copeiro experimentava o alimento que seria servido para o rei. Sabe por quê? Porque se porventura o alimento do rei tivesse envenenado, sabe quem morreria? Não era o rei, era o copeiro. Então, essa era a função de Neemias. E Neemias, mesmo trabalhando lá no palácio do rei, ele era um homem temente a Deus. E ele amava o Senhor no seu coração e ele não tinha se esquecido de servir ao Senhor. Mesmo na casa do rei, ele servia ao Senhor. E aí, um belo dia, Neemias, ele recebeu a visita do seu irmão Hanani. O Hanani veio lá de Jerusalém visitar o seu irmão. Ele passou muitos dias andando. Naquele tempo, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha trem. Sabe como que ele vinha? Ele vinha a pé ou a cavalo. E por isso, a viagem demorava muito tempo. E Hanani veio visitar Neemias. E quando eles se encontraram, Neemias ficou muito feliz mesmo. E logo ele quis saber das novidades. E ele quis saber do seu irmão como que estava o seu povo lá em Jerusalém. Como que está o meu povo, meu irmão? Perguntou Neemias. E Hanani, ele foi logo contando que as notícias não eram boas. Então, Hanani contou a Neemias tudo o que estava acontecendo lá em Judá, lá em Jerusalém. Ele contou que a cidade de Jerusalém, que as suas portas estavam destruídas, que estavam queimadas e que os inimigos zombavam deles, porque a sua cidade estava desprotegida, a sua cidade estava protegida e as suas portas queimadas. Então, a cidade estava assim. Vocês já pensaram se na nossa casa, a gente não tem porta na nossa casa? Pois é, se a gente não tiver porta na nossa casa, nos nossos portões, qualquer pessoa pode chegar, pode entrar, não é verdade? Então, e era assim que estava a cidade de Jerusalém. E Neemias, quando soube disso, vocês acham que ele ficou feliz? Claro que não. Neemias ficou muito triste. E ele fez uma coisa que nós precisamos fazer quando nós estamos diante de uma dificuldade. Neemias estava diante de uma dificuldade?
Sim. E sabe o que ele fez? Ele foi orar ao Senhor. Neemias usou da oração para alcançar diante de Deus uma vitória. Então vamos lá? Crianças, quando nós estamos em uma dificuldade, o que nós temos que fazer? A gente tem que ficar reclamando? A gente tem que ficar se lamentando porque a gente não alcançou aquilo que a gente desejava? Pois é, Neemias não ficou reclamando, ele simplesmente foi orar, porque ele acreditava que o Senhor podia responder a sua oração. Então ele confiava no Senhor. Então vamos ver o que aconteceu? Quando Neemias foi orar, a primeira coisa que ele fez foi louvar a Deus. E ele fez uma oração específica, com o seu coração quebrantado, com o seu coração, com toda a sinceridade do seu coração. Então vamos ver como que ele orou ao Senhor? Está lá no livro de Neemias, no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim. Neemias orou dessa forma: Ó Senhor Deus dos céus, clamei, ó grande Deus, Deus que guardas a aliança e que é bom e misericordioso para os que te amam e te obedecem. Ouve a minha oração, escuta atentamente o que tenho para te dizer. Vê como oro noite e dia pelo teu povo de Israel. Confesso que pecamos contra ti. Sim, eu e o meu povo cometemos o grave pecado de não obedecer os mandamentos que destes através do teu servo Moisés. Lembra-te, peço-te daquilo que disseste a Moisés. Se pecarem, espalhar-vos entre as nações. Mas se voltares para mim e obedeceres às minhas leis, ainda que se encontrem exilados nos mais longínquos pontos da terra, farei com que volte a Jerusalém, pois Jerusalém é o local que escolhi para que o meu nome fosse honrado. E Neemias orou e disse assim, terminou a sua oração dizendo assim: somos teus servos, o povo que resgataste com teu grande poder, Senhor. Peço-te que ouças a minha oração e atenta para as orações dos que têm prazer em te honrar. Ajuda-me agora, que vou pedir ao rei um grande favor. Faz com que o seu coração se torne benévolo para comigo. E foi essa oração que Neemias fez ao Senhor. E agora eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Vocês acham que o rei atendeu o pedido de Neemias? Então, Neemias nos ensina com essa oração uma grande lição. Ele nos ensina que nós primeiro devemos louvar a Deus pelas maravilhas que Ele nos faz. Depois Ele nos ensina que nós devemos confessar os nossos pecados e os dos outros. Ele também nos ensina que podemos pedir ajuda para nós e para as outras pessoas também. E Ele nos ensina a confiar no Senhor. Quando Ele pede para o Senhor ir de encontro ao coração do rei, que aquilo que ele pedir ao rei, o rei conceda, é porque ele está pedindo, ele está confiando no Senhor, ele está pedindo e acreditando que o Senhor vai responder a sua oração. Então, foi dessa forma que Neemias orou. E agora eu quero fazer uma perguntinha. E nós? Como que nós temos feito diante das situações difíceis? Como é que a gente ora ao Papai do Céu? Será que a gente ora só para pedir? Será que a gente tem coragem de confessar os nossos pecados? Você já confessou ao Papai do Céu que às vezes você mente? Pois é, então a gente também precisa confessar. A gente confessa que bate no irmão de vez em quando? Então, tem gente que bate no irmão e fala que não bateu. Pois é, pois quem faz isso está mentindo. E a mentira, Papai do Céu não agrada. Então, a gente precisa confessar os nossos pecados, a gente precisa louvar a Deus,
confessar os nossos pecados, pedir ajuda ao Papai do Céu para nos ensinar a conviver com aquelas pessoas que às vezes a gente não gosta e que a gente também precisa aprender e pedir ajuda para as outras pessoas, pelas outras pessoas. Por exemplo, se tem um amiguinho que está passando por dificuldade, nós precisamos orar e pedir ao Papai do Céu para ajudá-lo. E nós também precisamos confiar no Senhor. Confiar que tudo que nós pedimos o Senhor vai nos dar, se for da vontade dele. Amém? Pois é. Então, vamos ver o que aconteceu? Depois que Neemias orou, ele confiou no Senhor. E ele orou durante 4 meses. Até que um dia ele teve a oportunidade de falar com o rei. E ele estava servindo ao rei. Enquanto ele servia ao rei, o seu semblante, a palavra de Deus vai dizer que o seu semblante estava muito triste. Neemias, quando ele servia na casa do rei, ele estava muito triste. E o rei, percebendo a tristeza de Neemias, perguntou assim. O rei Artaxerxes perguntou assim: por que você anda tão triste, Neemias? E ele, naquele momento, ele ficou um pouco preocupado e com medo de contar. Mas como ele havia orado e confiado no Senhor, ele disse assim: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumido as suas portas a fogo? E o rei olhou para ele surpreso e disse: afinal, Neemias, o que queres que eu faça? O que é que você quer? Disse o rei. E Neemias rapidamente entendeu que o Senhor havia respondido à sua oração. E ele, mesmo com medo, ele fez uma oração rápida e disse assim: ai, se é do teu agrado, rei, que o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envia ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu possa reconstruir. E aí, o rei perguntou para ele assim: vai demorar muito esse tempo que você precisa? E ele disse: vai demorar um pouco. E aí o rei, olha só, ele já tinha orado e Deus já estava respondendo a sua oração. Então, lembra que Neemias orou durante 4 meses, né? A gente já falou aqui, orou durante 4 meses para ter a oportunidade de falar com o rei. E naquele momento, foi o momento que Deus preparou para abençoar a vida de Neemias. Então, ele disse assim: olha, rei, mas eu preciso que o senhor me envie cartas para que eu atravesse as cidades ao longo do rio Eufrates, para que os governadores permitam que eu passe nas cidades e chegue até a cidade de Jerusalém. E eu peço também, ó rei, que envie cartas também a oficiais da guarda florestal, chamado Asaf, para que ele permita que eu tire madeiras para reconstruir as portas e os muros de Jerusalém. E o rei fez muito mais do que isso. Além de dar cartas a Neemias para ele seguir a sua viagem, o rei também ordenou que um exército da guarda oficial acompanhasse o Neemias até a cidade de Jerusalém. E ainda por cima, deu-lhe também cavalos para que ele pudesse ir, que a sua viagem não fosse a pé. Lembra que eu falei um pouquinho atrás que ou eles andavam a cavalo ou eles andavam a pé? Pois é, pois o rei permitiu também que ele levasse cavalos, que ele fosse nos cavalos, né? Para que eles chegassem mais rápido na cidade e ela fosse reconstruída. Ai, crianças, olha só, nem sempre Deus responde às nossas orações. Hora ou outra, Deus não responde às nossas orações do jeito que a gente quer. E eu queria convidar vocês para entender um pouquinho sobre isso. Vocês sabiam
que para Deus responder a nossa oração, a gente precisa saber que existem 3 formas de Deus responder a nossa oração, tá? Uma das formas que Deus responde a nossa oração é falando sim para a nossa oração. Outra forma de Deus responder a nossa oração é falando não. E outra forma de Deus responder a nossa oração é falar espere. E quando nós confiamos no Senhor, nós entendemos que ora o Senhor vai nos responder com um sim, com um não ou com um espere. Vocês acham que Deus respondeu a Neemias de que forma? Alguém pode me falar aqui? Foi com o não? Com o espere? Ou foi com o sim? Claro que foi com o sim. Então, Deus respondeu a oração de Neemias com um sim. E o Senhor também vai responder a nossa oração com um sim. E eu quero, antes de encerrar a nossa lição, eu quero contar um testemunho. Tio Zezé vai contar o testemunho de uma criança aqui da nossa igreja, que ela orou ao Papai do Céu e o Papai do Céu respondeu ela. Quanto tempo que Neemias orou? 4 meses. Sabe quanto tempo essa criança aqui da nossa igreja orou para receber uma bênção? Não foram 2 meses, foram 2 anos. Isso. E eu vou contar aqui rapidamente para vocês. O sonho dela era estudar lá no colégio militar. E ela ia para o 6º ano. E ela queria estudar lá no colégio militar. E ela começou a orar ao Senhor. E aí ela fez a inscrição, a família dela fez a inscrição dela e ela não foi sorteada. Ela não foi contemplada com a vaga. E aí, vocês acham que ela desistiu? Não, ela não desistiu. Ela continuou orando ao Senhor. E aí quando foi no 2º ano, era o aniversário dela. E aí, o papai dela chegou para ela e perguntou assim: filha, o que é que você gostaria de ganhar no seu aniversário? E ela falou assim: o que eu queria ganhar mesmo era a vaga no colégio militar. E o pai dela falou assim, ele já sabia da resposta. E aí, o pai dela falou assim: filha, o seu pedido foi realizado e você conseguiu a vaga no colégio militar. Ela ficou muito feliz, a família dela inteira ficou feliz. Inclusive, ela testemunhou lá na igreja e todo mundo ficou emocionado com o belo testemunho dela e a forma que ela confiou no Senhor. E então, crianças, eu quero dizer para vocês que nós podemos sim confiar no Senhor. E eu quero aproveitar este momento e pedir para quem tiver um testemunho, entra lá no nosso grupo, no grupo das mulheres, né, com as suas mamães, e conte pra gente um testemunho que você experimentou do poder de Deus. Amém? Beijo pra vocês, até a próxima!